A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade e no significado da frase ao orar. Não faça repetições em vão. Por esse motivo, o poder de uma afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos definidos e específicos. Por exemplo, um menino soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro. O professor afirma com certeza matemática que 3 mais 3 é igual a 6. Em consequência, o menino muda seu cálculo de acordo. A afirmação do professor não fez com que 3 mais 3 se transformasse em 6, porque isso já era uma verdade matemática. A verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números no quadro negro. É normal estar doente, é normal estar com saúde. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você faz uma afirmação de saúde, harmonia e paz para si mesmo ou outra pessoa, e quando você compreende que esses são os princípios universais do seu próprio ser, você corrige os padrões negativos do que está afirmando. O resultado do processo afirmativo de oração repousa na sua conformidade com os princípios da vida, desprezada as aparências. Reflita por um momento no fato de que existe um princípio da matemática, mas nenhum princípio do erro. Há um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade. Há um princípio da inteligência, mas nenhum da ignorância. Há um princípio de harmonia, mas nenhum de discordância. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza. O método afirmativo foi escolhido pelo autor para o uso em sua irmã, que ia ser operada para a remoção de cálculos biliares no Hospital da Inglaterra. A condição descrita baseava-se no diagnóstico dos exames de hospital e nos exames usuais de radiografia. Ela me pediu que rezasse para que tudo corresse bem. Estávamos separados geograficamente por cerca de 10.000 quilômetros, mas não há tempo nem espaço no princípio da mente. A mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade em todos os pontos. Simultaneamente, afastei todo o pensamento da contemplação dos sintomas e da personalidade física como um todo. E fiz a seguinte afirmação: esta oração é para minha irmã Catherine. Ela está descontraída e em paz, firme, equilibrada, serena e tranquila. A inteligência curadora de sua mente subconsciente, que criou seu corpo, está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso do seu ser de acordo com o padrão de perfeição de todos os seus órgãos, o qual se acha em sua mente subconsciente. Em silêncio, quietamente, todos os padrões de pensamento distorcidos de seu subconsciente são removidos, dissolvidos e a vitalidade, perfeição e beleza do princípio da vida tornam-se manifestas em cada átomo do seu ser. Ela está agora exposta e receptiva a correntes curadoras que estão fluindo através dela como um rio, restaurando-a para uma saúde perfeita, harmonia e paz. Todas as distorções e imagens horríveis são agora expulsas pelo oceano de amor e paz que fluiu através dela. É assim que sucede. Afirmei as orações acima várias vezes por dia. E ao cabo de 2 semanas, minha irmã fez um novo exame que revelou uma cura notável, tendo a radiografia sido negativa. Afirmar é declarar que assim é que tem que ser. E se você mantiver essa atitude mental contra todas as evidências contrárias, receberá uma resposta à sua oração. O seu pensamento pode apenas afirmar, pois, mesmo quando você nega alguma coisa, está na verdade confirmando a presença do que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que diz, leva a mente no estado de consciência em que ela aceita o que você declara como verdadeiro. Continue afirmando as verdades da vida até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça.
A riqueza está na mente. A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa. Você não se tornará milionário dizendo sou um milionário, sou um milionário. Você tornará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Quando os negócios pioram, o mercado de título entra em baixa ou perdem seus investimentos, parecem totalmente desamparadas. A razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente. Desconhecem o depósito inexorável que há dentro deles. Um homem que tem a mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis. Outro que tem a mente repleta de ideias de riqueza se verá sempre cercado de tudo aquilo que necessita. É inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência. Você pode ser rico, ter tudo o que necessita, tudo de sobra. Suas palavras têm o poder para limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhes ideias corretas em substituição. Provavelmente, enquanto você escuta esta narrativa, você está dizendo para si mesmo: preciso de riqueza e sucesso. O que você tem a fazer para consegui-lo é simples. Repita para si mesmo durante uns 5 minutos, 3 a 4 vezes por dia, a palavra riqueza, sucesso. Elas possuem um tremendo poder, representam a força interior do subconsciente. Fixe sua mente nesse poder substancial que há dentro de você e as condições e circunstâncias correspondentes à sua natureza e qualidade se manifestarão em sua vida. Você não estará declarando, sou rico, estará incentivando as forças reais que existem dentro de você. Não há conflito na mente quando você pronuncia a palavra riqueza. Além disso, o sentimento de riqueza irá enraizar-se em você na medida que repita a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isto em sua mente em todas as ocasiões. Sua mente subconsciente é como um banco, uma espécie de instituição financeira universal. Amplia o que quer que nela você deposite, quer sejam ideias de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. Por que falham as suas afirmações de riqueza? Nos últimos 35 anos, conversei com muitas pessoas que se queixavam. Durante semanas e meses repeti insistentemente as palavras sou rico, eu sou próspero e nada aconteceu. Descobri quando diziam sou rico e sou próspero, sentiam-se como se estivessem dizendo uma mentira. Um homem disse-me certa vez, afirmei que sou próspero até ficar exausto. As coisas agora estão piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, que ela era evidentemente falsa. Suas afirmações eram rejeitadas pela mente consciente e acontecia justamente o oposto daquilo que exatamente ele afirmava e clamava. Sua afirmação tem melhores possibilidades de sucesso quando ela é específica e quando não produz um conflito mental ou dá margem à argumentação. Daí porque as declarações daquele homem fizeram as coisas piorar, pois seguiriam fundo as suas incapacidades. Seu subconsciente aceita o que você sentir realmente como verdadeiro e não palavras ou afirmações vãs. A fé ou ideia dominante é sempre aceita pela mente subconsciente. Como evitar o conflito mental? O meio ideal de superar o conflito mental para quem enfrenta essa dificuldade é o seguinte: faça frequentemente, especialmente pouco antes de dormir, a afirmação categórica de que de dia e de noite estou prosperando em todos os meus negócios. Esta afirmação não provocará nenhum argumento negativo, pois não se choca com a impressão de necessidade financeira de sua mente subconsciente. Sugeri certa vez a um negociante cujas vendas e situações financeiras pioravam dia a dia, deixando-o extremamente preocupado, que se sentasse em seu escritório em paz e tranquilidade, repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação: as vendas estão melhorando dia a dia. Isto determinou a cooperação do consciente com o subconsciente, surgindo imediatamente os resultados positivos. Não assine cheques em branco. Você está assinando cheques em branco quando diz frases como o dinheiro não chega, está havendo escassez, perderei a casa por causa da hipoteca, etc.
Se está com medo do futuro, também está assinando o cheque em branco e traindo as condições negativas para você. A sua mente subconsciente toma o seu medo e declaração negativa como a sua vontade e tudo faz gerar e erguer obstáculos e causar-lhes dilações, privações e limitações em sua vida. O subconsciente lhe dá um interesse integral. Quem possui o sentimento de riqueza atrairá riqueza. Quem possui o sentimento de miséria atrairá mais miséria. Sua mente subconsciente multiplica e amplia o que quer que nela você deposite. Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Viva com esses conceitos. Ocupe sua mente com eles sempre que possível, com a maior frequência. Esses pensamentos construtivos encontrarão seu caminho como depósitos em seu subconsciente, trazendo abundância e prosperidade. Com o passar do tempo, às vezes você vai perguntar-se: por que ainda não aconteceu? Posso ouvi-lo dizendo: assim fiz e nada aconteceu. Você não obteve resultados porque permitiu pensamentos de medo, provavelmente 10 minutos depois de sua afirmação positiva, que foi assim anulada. Após plantar uma semente no solo, não a desterre. Deixe que germine, crie raízes e cresça. Suponha, por exemplo, que você vai dizer: nunca serei capaz de efetuar esse pagamento. Antes de ir além do nunca, suspenda a frase e pronuncie em seu lugar uma declaração construtiva como: a todo o momento estou prosperando nos meus negócios. A verdadeira fonte de riqueza. Sua mente subconsciente nunca está à míngua de ideias. Há dentro dela um número infinito de ideias prontas e fluírem em sua mente consciente e surgirem como dinheiro vivo em seu bolso de diversas maneiras. Esse processo continua em sua mente, quer o mercado de ações esteja em alta ou em baixa, quer baixe ou não a cotação do dólar e da libra esterlina. Sua riqueza nunca depende realmente dos títulos, ações ou depósitos bancários, embora esses elementos simbólicos sejam todos necessários e mesmo úteis. O ponto que desejo ressaltar é que você converse com sua mente subconsciente de que possui riqueza e há permanente fluxo de dinheiro circulando em sua vida. Acabará inevitavelmente por conquistar a riqueza, qualquer que seja a sua forma. Quando você está tentando equilibrar o orçamento e a verdadeira causa, assim, as pessoas que afirmam estar sempre procurando equilibrar seu orçamento parecem encontrar grandes dificuldades em atender seus compromissos. Você já ouviu conversando? Geralmente a conversa sempre tende à condenação dos que tivessem sucesso na vida, erguendo a cabeça acima da multidão. Dizem mais ou menos assim: o negócio de fulano é uma exploração. Ele é um escroque impiedoso. Dizem isso porque sofrem privações condenando aquilo que desejam. Um motivo para criticarem os conhecidos mais prósperos e a inveja e cobiça da prosperidade alheia. O meio mais rápido para fazer com que a riqueza criada e voe para longe de nós é criticar e condenar os que são mais prósperos do que nós. Há um obstáculo comum à riqueza. Há uma emoção que causa a carência financeira na vida de muitas pessoas. A maior parte das pessoas aprende de maneira mais difícil qual é essa emoção. A inveja. Se você vê, por exemplo, um cooperador seu depositando uma grande soma de dinheiro no banco, enquanto seu depósito é bem pequeno, isso o deixa invejoso? Será que o deixa? No meio de superar essa emoção e dizer para si mesmo: é ótimo, fico contente com a prosperidade desse homem, desejo-lhe riqueza cada vez maior. Manter pensamentos de invejas é algo devastador, porque o coloca em uma posição bastante negativa. Portanto, a riqueza dirige-se para longe de você, ao invés de vir em sua direção. Se você se sentir aborrecido ou irritado com a prosperidade ou riqueza maior de outra pessoa, afirme imediatamente que deseja, na verdade, que essa pessoa fique cada vez mais rica, de todas as maneiras possíveis.
Isso anulará os pensamentos negativos em sua mente, determinando um fluxo ainda maior de riquezas em sua direção, de acordo com a lei do seu próprio subconsciente. Agora vamos remover um grande obstáculo mental, a riqueza. Se você se preocupa e critica alguém que, na sua opinião, está ganhando dinheiro de maneira desonesta, deve deixar imediatamente de preocupar-se. Essa pessoa está se utilizando a lei da mente negativamente, e a lei da mente tomará conta do caso. Tome cuidado para não criticá-lo, pelas razões anteriormente indicadas. Lembre-se, o obstáculo à riqueza está em sua própria mente. Você pode destruí-lo agora mesmo. Pode fazê-lo pondo-se mentalmente em paz com todos. Durma e fique rico. Quando for dormir à noite, põe em ação a seguinte técnica. Repita a palavra riqueza calmamente, sem esforço e sentindo-a em toda a sua plenitude. Repita interminavelmente, como um acalanto. Embale até cair no sono com essa única palavra. Riqueza. Ficará surpreendido pelos resultados. A riqueza fluirá a você em avalanches de abundância. Este é outro exemplo do poder mágico do subconsciente. Utilize os poderes de sua mente. Número 1. Decida conquistar a riqueza da maneira mais fácil, com a ajuda infalível do seu subconsciente. Número 2. Tentar acumular riqueza com o suor do seu rosto e trabalho pesado é apenas o caminho para ser o homem mais rico do cemitério. Para conquistar a riqueza, não é necessário trabalhar como um escravo. 3. A riqueza é uma convicção subconsciente. Põe em sua mente a ideia da riqueza. 4. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. 5. Repita a palavra riqueza para si próprio antes de dormir, durante uns 5 minutos, em voz lenta e tranquila. O seu subconsciente fará com que a riqueza surja em sua direção. 6. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso em mente em todas as ocasiões. 7. Sua mente consciente e subconsciente devem estar de acordo. Seu subconsciente aceita sempre tudo o que realmente sente como verdadeiro. A ideia dominante é sempre aceita por sua mente subconsciente. A ideia dominante deve ser a de riqueza e não a de pobreza. Número 8. Você pode superar qualquer conflito mental no que se diz a respeito à riqueza, afirmando frequentemente: a cada momento que passa, fico mais próximo em todos os meus negócios. Número 9. Se seu problema é de vendas, aumente-as, repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação: minhas vendas estão melhorando dia a dia. Estou subindo na vida, progredindo e ficando mais rico dia a dia. Número 10. Pare de assinar cheques em branco, tais como: não há bastante para mim, não poderei pagar a hipoteca da casa, etc. Tais declarações ampliam e mesmo multiplicam os seus prejuízos. Número 11. Deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso em sua mente subconsciente e lhes pagará juros integrais. Número 12. O que você agora afirma conscientemente não deve negar mentalmente momentos depois. Isso anulará o que de bom você afirmou. Número 13. Sua verdadeira fonte de riqueza é as ideias em sua mente. Você pode ter uma ideia que valha $1 milhão. Seu subconsciente dá-lhe-á a ideia que procura. Número 14. Inveja e ciúme são dois grandes obstáculos à conquista de riqueza. Alegre-se com a prosperidade alheia. Número 15. O obstáculo à riqueza está em sua própria mente. Destrua-o agora, pondo-se mentalmente em paz com todos. Você tem o direito de ser rico? Você está aqui na Terra para levar uma vida de abundância e felicidade, radiante e livre. Portanto, você deve ter todo o dinheiro que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritualmente, mental e materialmente. Você possui o direito inalienável de desenvolver-se
plenamente expressar-se em todos esses sentimentos, você deve cercar-se de beleza e luz, porque se satisfazer com apenas o suficiente para viver, quando pode desfrutar as riquezas do subconsciente? Neste capítulo, você aprenderá como fazer amigos com dinheiro e ter sempre o superávit. Seu desejo de ser rico é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz e maravilhosa. Uma necessidade cósmica. Não é apenas bom, é muito bom. O dinheiro é um símbolo de troca. Significa para você não apenas libertação das necessidades, mas também beleza, luxo, abundância e refinamento. O dinheiro é apenas um símbolo da saúde econômica da nação. Quando o seu sangue circula livremente em seu corpo, você está gozando de saúde. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está economicamente bem. Quando as pessoas começam a entesourar dinheiro, a guardá-lo em cofres cheios de medo, há uma doença econômica. O dinheiro tomou inúmeras formas, como um meio de troca, através dos séculos, tais como sal, contas e quinquilharias de diversas espécies. Nos tempos primitivos, a riqueza de um homem era determinada pelo número de carneiros e de bois que possuía. Hoje usamos papel, moeda e outros instrumentos negociáveis, inclusive porque é muito mais cômodo assinar um cheque do que carregar alguns carneiros consigo para pagar uma conta. Como você deve trilhar a estrada real para a riqueza? O conhecimento dos poderes da sua mente subconsciente é meio para alcançar essa estrada real para todas as espécies de riquezas, espirituais, mentais ou financeiras. Os estudiosos das leis da mente acreditam que sabem com toda certeza que, não obstante a situação econômica, flutuação do mercado de ações, depressão, greves, guerra e outras condições e circunstâncias, continuará a receber uma ampla provisão de recursos, qualquer que seja a forma que o dinheiro tome. E a razão para isso é simples. Conseguiu transferir à sua mente subconsciente a ideia de riqueza e para sempre ter aquilo que necessita. Convenceu-se em sua mente de que o dinheiro flui permanentemente e livremente em sua vida e de que sempre haverá um espetacular saldo. Mesmo que haja um colapso financeiro do governo amanhã e todos os valores atuais pegam valor, como aconteceu com o mercado alemão depois da Primeira Guerra Mundial, ele continuará a atrair riqueza, independentemente da forma que a nova moeda assuma. Esta pergunta é muito interessante. Por que você não possui mais dinheiro? À medida em que você ouve esta narrativa, você provavelmente está dizendo: mereço um salário maior do que recebo. Creio que a maioria das pessoas é inadequadamente remunerada. Uma das causas de muitas pessoas não terem mais dinheiro é estarem constantemente a condená-lo, em silêncio ou abertamente. Refere-se ao dinheiro como o vil metal, ou dizem que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Outra razão para não prosperarem é o fato de possuírem um furtivo sentimento subconsciente de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode ser resultado de educação na primeira infância, de superstição ou de uma falsa interpretação das escrituras. Agora vamos falar sobre o dinheiro e a vida equilibrada. Certa vez um homem me disse: estou quebrado, não tenho mais dinheiro, que é a causa de todos os males. Essas declarações indicam uma mente neurótica e confusa. O amor ao dinheiro, com a exclusão de tudo o mais, fará com que você se transforme numa pessoa desequilibrada e desajustada. Você está aqui para usar seu poder e autoridade com sabedoria. Alguns homens anseiam por poder, outros por dinheiro. Se você amar seu coração ao dinheiro exclusivamente e diz que o dinheiro é tudo o que desejo na vida, eu vou concentrar toda a minha atenção e esforço para emeliar uma fortuna. Nada mais importando. Pode perfeitamente ganhar dinheiro e conquistar uma fortuna, mas ter-se-á é esquecido de que veio ao mundo para levar uma vida equilibrada. Você deve também satisfazer a fome de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Tomando o dinheiro o seu único objetivo, você faz uma escolha errada.
Pensava que era tudo o que desejava, mas descobriu, depois de todos os seus esforços, que não necessitava apenas de dinheiro. Desejava também encontrar uma expressão real para o seu talento oculto, seu verdadeiro lugar na vida, a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso dos outros. Conhecendo as leis do seu subconsciente, você pode ganhar $1 bilhão e mesmo muito mais, se quiser, em ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e expressão real dos seus anseios. Pobreza é uma doença mental? Não há nenhuma virtude na pobreza. É uma doença como qualquer outra doença mental. Se você não estiver fisicamente bem, pensará certamente que há algo de errado com você. Irá procurar ajuda e tomará uma providência a respeito imediatamente. Da mesma forma, se você não tiver dinheiro circulando constantemente em sua vida, há algo de radicalmente errado com você. A corrente do princípio da vida que atua com você dirige-se para o desenvolvimento, a expansão em uma vida mais abundante e farta. Você não está aqui para viver uma choça, vestido de farrapos e faminto. Você deve aprender a ser bem-sucedido na vida. Porque você nunca deve criticar o dinheiro. Tire de sua mente todas as crenças fantásticas e supersticiosas sobre o dinheiro. Nunca encare o dinheiro como uma coisa diabólica ou suja. Se você o fizer, fará com que o dinheiro crie asas e voe para longe de você. Lembre-se de que você perde tudo aquilo que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Então, qual será a atitude certa em relação ao dinheiro? Há uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua existência. Diga as seguintes frases várias vezes por dia. Gosto de dinheiro, adoro o mesmo, uso com sabedoria, de forma construtiva e judiciosa. O dinheiro está permanentemente circulando em minha vida. Eu o gasto com alegria e ele volta para mim multiplicado, de forma admirável. Isso é bom. Ótimo mesmo. O dinheiro me vem em avalanches de abundância. Eu o uso apenas para o que é bom e estou grato pelo meu bem e pelas riquezas da minha mente. A técnica do obrigado. Na Bíblia, o apóstolo São Paulo recomenda que façamos conhecer os nossos pedidos com louvor e agradecimento. Alguns resultados extraordinários se seguem a esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo, levando incontáveis bênçãos a fluírem em sua direção pela lei da relação recíproca, que se baseia na lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete ao filho que lhe dará um carro se caso ele se formar na faculdade. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido, estando alegre como já se o tivesse realmente recebido. Sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido, embora ainda não tenha recebido o carro, objetivamente falando. Já o recebeu, porém, com alegria e gratidão em sua mente. Agora vou contar um caso sobre o Sr. Burke, que aplicou esta técnica com excelentes resultados. Ele vivia dizendo para si, no momento de crise: as contas estão se empilhando, estou sem trabalho, tenho 3 filhos e nenhum dinheiro. Que farei? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, durante cerca de 3 semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras: agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. Imaginava-se dirigindo-se ao poder e inteligência infinitas que estavam dentro dele, sabendo, evidentemente, que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita. E estava vendo com o olho interior da percepção espiritual, compreendendo que seu pensamento e sensação e imagem era a primeira causa relativa ao dinheiro, posição e alimentos de que necessitava. O seu pensamento
sensação era a substância de riqueza desembaraçada de condições anteriores de qualquer espécie, repetindo "Obrigado, Senhor", inúmeras vezes. Sua mente e coração eram alçados ao ponto de aceitação. E quando o medo, pensamentos de frustrações, pobreza e desgraça vinham à sua mente, ele dizia: "Obrigado, Senhor", quantas vezes fossem necessárias. Sabia que, enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento, acabaria recondicionando sua mente à ideia de riqueza, o que finalmente aconteceu. A sequela à sua oração é bastante interessante. Depois de rezar durante algum tempo, de maneira do jeito que foi falado antes, encontrou um antigo empregador, que não via há 20 anos, na rua. O homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa e adiantou $500 como um empréstimo temporário. Hoje, o Sr. Blake é vice-presidente da companhia para a qual trabalha. Recentemente, fez-me a seguinte observação: "Nunca me esquecerei das maravilhas da frase: Obrigado, Senhor. Operou verdadeiras maravilhas em minha vida." A tendência do subconsciente é para a vida. Cerca de 90% de nossa vida mental se passam no subconsciente. Assim, homens e mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites. Os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida. O subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais. Está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme. Está sempre tentando ajudá-lo, procurando preservá-lo de qualquer dano. A sua mente subconsciente está em contato com a vida infinita e a sabedoria ilimitada, e seus impulsos e ideias estão sempre voltados para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente. As suas convicções mais profundas são aquelas com as quais você não pode argumentar racionalmente, pois não se originam de sua mente consciente, mas vêm de sua mente subconsciente. O seu subconsciente fala-lhe através de instruções, impulsos, pressentimentos, sugestões, anseios e ideias. E está sempre a dizer-lhe que se erga, designa-se, cresça, avance, aventure-se e se alce nas novas alturas. O impulso de amor e de salvar vidas alheias vem das profundezas do seu subconsciente. Por exemplo, no grande terremoto seguido de incêndio em São Francisco, a 18 de abril de 1906, inválidos e paralíticos, há muitos estavam confinados às suas camas, levantaram-se e realizaram-se alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência. O desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores e escritores sintonizam com os seus poderes subconscientes e são estimulados e inspirados. Um exemplo: Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar seu subconsciente a tarefa de dissolver histórias para ele durante o sono. Ele estava acostumado a pedir a seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral. Quando sua conta no banco estava baixa, Stevenson contou que a inteligência de sua mente mais profunda dava-lhe a história, trecho a trecho, como um seriado. Isso demonstra como seu subconsciente lhe falara suave e sabiamente, dizendo coisas que sua mente consciente ignora. Mark Twain revelou ao mundo em várias ocasiões que nunca trabalhara em sua vida. Todo o seu humor e as suas obras saíam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente. Aprenda a dormir bem. A técnica do sono.
Ao se entrar num estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos. Neste estado, os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente, não estão presentes praticamente. Suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor. Assuma uma postura confortável. Relaxe seu corpo e fique quieto. Entre em estado de sonolência e, nesse estado, repita calmamente como um acalanto: estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Repita assertiva acima calmamente, várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras, seu valor emocional se torna maior. Quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo. Por esse meio, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, seguindo-se a cura. Como argumentar com outra pessoa a seu favor? Este método corresponde exatamente ao seu nome. Provém do processo do Dr. Phineas Parks Quimby, da cidade do Maine. O Dr. Quimby, pioneiro das curas mentais e espirituais, viveu e exerceu sua profissão em Belfast, na cidade do Maine, há cerca de um século. Um livro que você deve ter em sua biblioteca é o Manuscrito Quimby, publicado em 1921 pela companhia Thomas Crown, da cidade de Nova York, editado por Horatio Dresses. O livro contém relatos jornalísticos dos resultados alcançados por este homem notável no tratamento dos doentes com orações. Quimby repetiu muitas das curas milagrosas registradas na Bíblia. Em resumo, o método argumentativo utilizado por Quimby consiste no raciocínio espiritual em que se convence o paciente a si próprio de que a doença se deve a uma crença falsa, a temores sem base e a padrões negativos alojados no subconsciente. Você raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou mal deve-se unicamente a um padrão de pensamento distorcido, deturpado, que tomou forma em seu corpo. Essa crença errônea em algum poder externo, em causas externas, exteriorizou-se como doença e pode ser mudada com a mudança dos padrões de pensamento. Você explica ao paciente que a base de toda cura é a mudança de fé. Você também ressalta que o subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Portanto, sabe como curá-lo? Pode curá-lo e o está fazendo enquanto você fala. Você argumenta no tribunal da sua mente que a doença é um aspecto da mente baseado no pensamento imagem, mórbido, impregnado de doença. Você continua a desfilar todas as evidências que pode reunir em nome do poder curador que há dentro de cada um, o qual criou todos os órgãos que possuem um modelo perfeito de cada célula, nervo e tecido. Depois, dá o seu veredicto na corte da sua mente, em seu favor ou no do seu paciente. Você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual. Sua evidência mental e espiritual é irresistível, havendo apenas uma única mente. O que você sente como verdade ressurgirá na experiência do seu paciente. Esse processo é, em essência, um método da argumentação utilizado pelo Dr. Quimby, da cidade do Maine, de 1849 a 1869. Como atrair dinheiro? Suponha, por exemplo, que você descobriu ouro
prata, chumbo, cobre ou ferro no seu terreno? Você diria que essas coisas são diabólicas? Maléficas? Todo o mal provém da compreensão obscura do homem, da sua ignorância, da sua falsa interpretação da vida, do mau uso que faz de sua mente subconsciente. Urânio, chumbo ou algum outro metal poderia ser utilizado como meio de troca. Nós usamos papel moeda, cheques, níquel e prata, que não são, exceto, coisas diabólicas. Os físicos e químicos sabem que hoje que a única diferença entre um metal e outro é o número e o coeficiente de movimento dos elétrons a girar em torno de um núcleo central. Podem mesmo transformar um metal em outro através do bombardeio de átomos do poderoso ciclotrão. O ouro, sob determinadas condições, transforma-se em mercúrio. Creio que os nossos modernos cientistas serão capazes, em futuro próximo, de fabricar ouro, prata e outros metais sinteticamente em seus laboratórios químicos. O custo hoje pode ser proibitivo, mas é uma coisa exequível. Não posso conceber como uma pessoa inteligente possa ver algo diabólico em elétrons, nêutrons, prótons e isótopos. O pedaço de papel em seu bolso é composto de átomos e moléculas com seus elétrons e prótons arrumados de maneira diferente. Sua quantidade e coeficiente de movimento são diferentes, e essa é a única diferença entre o papel e a prata que estão em seu bolso. Então, como eu faço exatamente para atrair mais dinheiro? Há muitos anos, conheci na Austrália um jovem que desejava ser médico, mas não possuía dinheiro para pagar seus estudos. Expliquei-lhe como uma semente depositada no solo atrai tudo aquilo de que necessita para seu crescimento e que tudo o que tinha que fazer era aprender essa lição e depositar a ideia necessária em sua mente subconsciente. Para ganhar algum dinheiro, o brilhante jovem costumava limpar consultórios médicos, lavar janelas e fazer outros serviços semelhantes. Contou-me que, todas as noites, quando ia dormir, via em sua mente esse diploma de médico pendurado na parede, com seu nome escrito em grandes letras em negrito. Ele costumava limpar e polir os diplomas emoldurados nos consultórios médicos em que trabalhava. Não lhe foi difícil, portanto, gravar a imagem de um diploma em sua mente e desenvolvê-la em sua imaginação. Os resultados definidos surgiram cerca de 4 meses depois. A sequência dessa história é bastante interessante. Um dos médicos simpatizou bastante com o jovem e, depois de treiná-lo na técnica de esterilizar instrumentos, dar injeções hipodérmicas e prestar outros serviços de ajuda de emergência, empregou-lhe como assistente técnico em seu consultório. Enviou-o mais tarde para uma escola de medicina, financiando seus estudos. Hoje, esse jovem é um eminente médico em Montreal, no Canadá. Descobriu a lei da atração, utilizando sua mente subconsciente da maneira certa. Em seu caso, funcionou uma lei secular que diz: tendo visto o objetivo, encontra-se os meios de realizá-lo. O objetivo, em seu caso, era tornar-se médico. O jovem foi capaz de imaginar, visualizar e sentir a realidade de ser médico. Viveu com essa ideia, manteve-a, estimulou-a e amou-a até que, através de sua imaginação, penetrasse nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente e se tornasse uma convicção, atraindo por si esse meio tudo o que fosse necessário para realizar a sua realização do seu sonho. Como o corpo reflete os trabalhos da mente? A interação das suas mentes consciente e subconsciente exige uma interação semelhante dos correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente. O sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual você recebe a percepção consciente pelos 5 sentidos físicos e exerce controle sobre o movimento do seu corpo. Esse sistema possui seus nervos no cérebro e
no canal da sua ação mental, volitiva e consciente. O sistema simpático, algumas vezes chamado de sistema nervoso involuntário, possui seu centro numa massa ganglionar localizada atrás do estômago e conhecida como plexo solar, ao qual se chama algumas vezes de cérebro abdominal, o canal daquela ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Os dois sistemas podem trabalhar separadamente ou em sincronia. O juiz Thomas Twader, em seu livro As Conferências de Edimburgo sobre a Ciência Mental, diz: o nervo vago deixa a região do cérebro como uma parte do sistema voluntário e através dele controlamos os órgãos vocais. Mais adiante, passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões. Finalmente, passando pelo diafragma, perde a camada externa que distingue os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e fazendo do homem fisicamente uma entidade única. De maneira semelhante, diferentes áreas do cérebro indicam sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior às atividades subjetivas, enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características. De maneira mais simples, podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se apossa de uma ideia que induz uma vibração correspondente no sistema voluntário de nervos. Isso, por sua vez, provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema voluntário de nervos, passando assim a ideia para o subconsciente, que é o meio criador. É dessa maneira que seus pensamentos se transformam em realidade. Cada pensamento acalentado por sua mente consciente e aceito como verdadeiro é enviado por seu cérebro ao plexo solar, o cérebro da sua mente subconsciente, para transformar-se em sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade. O medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por causa dos exames. A queixa é sempre a mesma. Sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motiva tudo isso é uma que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e, no entanto, não conseguia responder às questões mais simples por causa dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes dos exames começarem. Esses pensamentos negativos ficam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem está pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar, e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos ciclos da psicologia como amnésia sugestiva. Então, como esse estudante venceu o medo? Ele aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente à recíproca em si mesmo. O poder onisciente
e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar um final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldade em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tornou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Vou falar agora sobre a técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora um processo em uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tenha medo de água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente você se está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real que vivido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. E imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade desse ato. Aprecie o cenário, sabendo que, fazendo mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Há uma inteligência que vela por nosso corpo. Quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos, como os olhos, os ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula, etc., toma conhecimento de que consiste de grupos de células que formam um grupo de inteligência, por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordem e executá-las em função dedutiva. Há uma sugestão da mente dominadora, a mente consciente. Um estudo cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo molecular não possua órgãos, ainda assim dá provas de ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta do nosso corpo, se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade, mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos 5 sentidos, baseado nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões. Quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente, através de condicionamento psicológico e emocional, não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. O ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O seu subconsciente possui sua vontade própria e é em si mesmo uma coisa bastante real. Age de dia e noite, quer você atue sobre ele ou não. É o construtor de seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois se trata de um processo silencioso. Seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz. Esta é a sua norma divina, procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões. Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia? Esta é uma pergunta muito interessante. Para pensar corretamente e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente,
que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda a espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade, o único responsável será você mesmo. Você é a soma total de todos os seus pensamentos, mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas, o caminho para libertar-se da escuridão e a luz, o meio de superar o frio e o calor, a maneira de suprimir os pensamentos negativos e substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá. Porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte? Esta também é uma pergunta muito interessante. A doença é uma anormalidade? A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita, todos os seus órgãos funcionando normalmente. Esse é o estado normal. E deveríamos permanecer pela vida fora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que há em nós e que está sempre procurando preservar-nos e proteger-nos. Por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza de que podem ser induzidas às condições anormais. É anormal estar doente? Significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente? A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento desta lei, expressando-se silenciosa e constantemente através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, deve haver saúde perfeita. Se o seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a você, atormentam-no, preocupam-no e finalmente trazem doenças e mesmo, possivelmente, a morte, se persistirem. Na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através do seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a derrubar e destruir seus nervos e glândulas, tecidos do corpo que controlam a eliminação de toda a matéria sem utilidade. O sentimento e a fé andam juntos. O poder flui de nossas palavras na exata medida do sentimento e da fé que lhes emprestamos. Quando compreendemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso proveito e apoiando nossas palavras, nossa segurança e confiança aumentam. Não procure somar poder a poder, pois não deve haver esforço mental, coação, força ou entrechoque mental. Uma jovem utilizou certa vez o método da ordem em um jovem que lhe telefonava constantemente, pressionando-a para encontrar-se com ele e indo até mesmo procurá-la em seu local de trabalho. Ela achou difícil livrar-se dele e resolveu dar a seguinte ordem: eu me entrego a Deus. Ele está em seu lugar certo em todas as ocasiões. Eu sou livre e ele também. Ordeno agora que minhas palavras se dirijam para a mente infinita e que esta se transforme em realidade. E que assim seja. Ela disse depois que o jovem desapareceu e que nunca mais o viu desde então, e acrescentou: foi como se o chão o tivesse engolido.
Sempre projetas alguma coisa e ela sairá bem, e a luz brilhará em teu caminho. Jó 22, 28. Agora vamos falar como usar as verdades científicas. Seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor. 2. Seu desejo é sua oração. Imagine a satisfação do seu desejo e sinta com realidade, e terá a alegria de ver sua oração atendida. 3. Deseje a realização das coisas da maneira mais fácil com a ajuda de certa da ciência mental. 4. Você pode obter saúde, sucesso e felicidade, radiosos através dos pensamentos que tem no estudo oculto da sua mente. 5. Experimente cientificamente até provar pessoalmente que há sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. 6. Sinta a alegria e a serenidade ao atever a realização certa de seu desejo. Qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas. 7. Uma imagem mental vale mais de 1000 palavras. O seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Evite todo esforço ou coação mental na oração. Entre em estado de sonolência e se acalente até o sono, sentindo e sabendo que sua oração será atendida. 9. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo. Afirmar é declarar que assim é, e se você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas, em contrário, receberá uma resposta pura da sua oração. 11. Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz, passando no amor e na glória de Deus. 12. O que você determina e sente como verdadeiro torna-se a realidade. Ordene harmonia, saúde, paz e abundância. O método absoluto de falar com Deus. O método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora. Muitas pessoas no mundo inteiro praticam essa forma de tratamento por oração com resultados maravilhosos. A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente, que pode ser John Jones, e depois, em silêncio e tranquilidade, pensa em Deus e suas qualidades e atributos, tais como Deus é bem-aventurança, amor sem limites, inteligência infinita, todo-poderoso, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa calmamente nessas coisas, é alçada a um novo comprimento de onda espiritual, no qual sente que o oceano infinito do amor de Deus está dissolvendo tudo o que lhe seja diferente na mente e corpo de John Jones, para quem está orando. Por método absoluto de oração pode ser comparado à onda sonora ou terapia de som, que me foi recentemente demonstrada por um eminente médico de Los Angeles. Ele possui um aparelho de ondas de ultrassom que oscila em tremenda velocidade e envia ondas sonoras a qualquer área do corpo para a qual é dirigido. Essas ondas sonoras podem ser controladas, tendo me informado que obteve resultados notáveis na dissolução de depósitos calcários artríticos, bem como na cura e remoção de outras condições anormais. Na medida em que nos alçarmos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. Muitas curas notáveis foram obtidas com a aplicação dessa técnica de oração. Vou relatar agora a cura de um paralítico, como ficou registrado nos manuscritos Quimby. Quimby foi chamado a visitar uma mulher entrevada, idosa e presa ao leito. Afirma que sua doença se devia
ao fato de que estava aprisionada a um credo tão pequeno e restrito que não podia ficar em pé e caminhar. Vivia na tumba do medo e ignorância. Além disso, tomava a Bíblia ao pé da letra, o que a deixava apavorada. Nesta tumba, disse Quimby, estavam a presença e o poder de Deus, tentando arrancar as vendas, quebrar as correntes e erguê-las entre os mortos. Quando ela, a paralítica, pedisse alguma explicação sobre determinada passagem da Bíblia, a resposta seria uma pedra. Então ela teria fome do pão da vida. O Dr. Quimby diagnosticou seu caso como a de uma mente enevoada e estagnada, devido à excitação e ao medo, causados pela incapacidade de ver claramente o significado da passagem da Bíblia que estava lendo. Isso se refletia em seu corpo, dando-lhe uma sensação de peso e inércia que terminaria como paralisia. O Dr. Quimby pediu-lhe então que explicasse qual o significado dos seguintes versos da Bíblia. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não pode ir. João 7, versículo 33, 34. Ela respondeu que isso significava que Jesus ia para o céu. O Dr. Quimby explicou o que realmente significava, dizendo que estar com ela por um pouco de tempo significava sua explicação dos sintomas que ela tinha, suas sensações e suas causas, isto é, tinha compaixão e simpatia por ela momentaneamente, mas não podia permanecer neste estado mental. O próximo passo era ir para junto daquele que me enviou, o que, como o Dr. Quimby ressaltou, significava o poder criador de Deus em todos nós. O Dr. Quimby imediatamente transportou-se para sua mente e contemplou o divino ideal, isto é, a vitalidade, a inteligência, a harmonia e o poder de Deus funcionando na pessoa doente. Foi isto que disse a mulher. Por esse motivo, aonde eu vou você não pode ir, pois está encerrada em sua fé estreita e limitada, e eu estou em plena saúde. A oração é o subconsciente explicação, produziria uma sensação instantânea e uma mudança se operou na mente da mulher, e ela andou sem muletas. O Dr. Quimby disse que foi uma das suas curas mais extraordinárias. Ela estava enterrada no erro e trazê-la à vida. A verdade era ressuscitá-la dentre os mortos. O Dr. Quimby citou a ressurreição de Cristo e aplicou ao próprio Cristo a saúde da mulher, o que teve um efeito poderosíssimo. Explicou-lhe também que a verdade que aceitava era o desejo ou ideia que destruía o rochedo do medo, da ignorância e da superstição, libertando, em consequência, o poder curador de Deus que a fez perfeita. Quero tudo de bom da vida. Assim sendo, se atente, pois, ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem, lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito, e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve. E então, junto a este aviso, segue a indicação: para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem, lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atributos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica e nem o exime das suas consequências. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo o que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação.
A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas expressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicam o contrário. Conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele registrará apenas aquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna capaz de ouvir algo diferente daquilo o que ele possa contribuir para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo significa ser ou ter aquilo que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem aquilo que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mal ou indiferente, não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. De acordo com esta lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo que não tem, lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo esta divisão igualitária voltaria a ser desproporcional como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles a quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça esta lei imutável da expressão. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança, até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula parece, para aqueles que não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído, tudo será cumprido. Para aqueles que têm, mais será dado. Seja rico e continue sendo rico. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve. E então, junto a este aviso, segue a indicação. Para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo que não tem, lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continue a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica e nem o exime das suas consequências. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo o que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra estas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicarem o contrário. Conforme ele condiciona a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha.
Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo que ele possa contribuir para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo significa ser ou ter aquilo que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem aquilo que está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mal ou indiferente, não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo o que ele está ciente de ser. De acordo com esta lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo que não tenha, lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo esta divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça essa lei imutável da expressão. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida como sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança, até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei justa e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula parece, para aqueles que não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído, tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Técnica para impressionar o subconsciente. Charles Baldwin foi o professor do Instituto Russell, da França. Era um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisa da nova escola de cura de Nancy. Ele ensinava, em 1910, que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, no qual todo o esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, positivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte: uma maneira bem simples de assegurar isto, impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara em herança todos os seus bens, e os filhos e filhas que tivera de um casamento anterior lutavam asperamente para mudar o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Baldwin. Da seguinte maneira: relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência e, com sugerido, condensou a ideia de sua necessidade numa frase de 6 palavras de fácil gravação na memória.
tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela assim procedeu. Depois que caía num estado de sonolência, afirmava em tom calmo e valoroso e com emoção as palavras: tudo está acabado na divina ordem. Repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta. Depois caía no seu sono normal e profundo. Na manhã do 11º dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado, adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. Uma virgem concebeu um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas do Novo Testamento se diz a respeito à virgem concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. E está escrito que a virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem. Então, secretamente e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se, por um lado, o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o homem creia no impossível e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser irreal, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei de autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios que registraram esta história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com as mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como o ocorrido em 25 de dezembro, ou como algumas sociedades o celebram na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que ocorre no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar esta data foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico,
elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações, referências e eventos nestas datas só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério. O homem desde cedo descobriu que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida e que sem o Sol, a vida física, como ele conhece, não existiria. Então, essas datas mais importantes da história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol, conforme visto da Terra a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando se chega o inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá como ele novamente, e que assim ela será ressuscitada de seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite. E como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe no oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir da constelação que à meia-noite ocupava o horizonte leste, na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro. A constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe estava viajando durante toda a noite e que ela parou em uma pousada, onde foi dado a ela o único lugar disponível para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais. E lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio circular das constelações do zodíaco está a Virgem, e no movimento que a Terra realiza entre estas constelações, que leva um ano completo, toda a meia-noite no dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começa sua jornada em direção ao norte. Nota do tradutor. Todas as referências feitas às constelações do zodíaco neste livro tratam-se de referências às posições e localizações geográficas das estrelas que formam estas constelações no céu, em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Não entendo o significado destas referências como uma tentativa de endosso por parte do autor à crença na astrologia, aos signos ou qualquer outro tipo de estudo místico. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o homem descobriu o significado desta afirmação psicológica, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que, se eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz e, assim, lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo são realmente projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência, ou ventre virgem de cada homem. E lá elas permanecem como as sementes da terra, presas no solo congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retornar a este conhecimento, ele se moverá para o norte, através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: eu sou a luz do mundo.
Quando o homem descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados como o nascimento do conhecimento de seu verdadeiro eu. Ele vai afirmar que ele é aquilo que então ele pretendia ser, sem a participação de qualquer homem. Ele irá definir-se conforme tudo o que ele deseja expressar. Ele vai descobrir que o eu sou é a virgem que dá à luz sem o auxílio do homem, e que todas as suas autoconcepções, quando fixadas e sentidas na consciência, serão facilmente incorporadas como realidades vivas em seu mundo. O homem um dia irá perceber que todo o drama ocorre em sua consciência, e que a sua consciência incondicionada, o eu sou, é a Virgem Maria, desejando por expressão, que através desta lei autoexpressão, ele pode se definir de acordo com aquilo que ele deseja expressar, e que, sem a ajuda ou cooperação de ninguém, ele irá expressar o que ele conscientemente tem alegado ou definido sobre si mesmo. Ele então irá entender o porquê o Natal é fixado em 25 de dezembro, enquanto a Páscoa é uma data variável, porque toda a cristandade se baseia na Virgem Concepção, e descobrirá que a sua consciência é o ventre virgem, ou a noiva do Senhor, sendo auto-impregnado através de impressões para que, então, sem nenhuma assistência, ele consagre estas impressões como expressões em sua vida. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.